Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo a Ana Faria e hoje o tema será nutrição. Para isso convidamos a Ana Lopes, que nos vai falar do seu projeto Bionutrição por Ana Lopes. Exatamente, olá a todos, em primeiro lugar, bem-vinda Ana. Vamos começar por umas pequenas perguntas rápidas para conhecermos-te melhor. Qual o teu prato favorito e aquele que tu mais detestas? E começamos logo muito bem. Antes de mais, queria dizer olá a todos os ouvintes e a vocês, obrigada pelo convite. E para começar, fazem-me logo uma pergunta para quem gosta muito de comer, que é assim um bocadinho difícil de responder. Ou seja, qual é o meu prato favorito e o prato que eu menos gosto? Ou seja, eu atualmente faço uma alimentação de base vegetal, por isso eu não tenho assim um prato favorito, mas gosto muito de lasanha, de empadão. Mas também sou muito fã daqueles pratos muito simples, tipo batata cozida com leguminhos, neste caso com tofu, mas eu gosto muito de comer, por isso. Mas posso dizer antes, se calhar, em vez do prato, que a minha refeição favorita é o pequeno almoço. É assim, é aquele meu manjar dos deuses, onde eu como e fico super satisfeita logo de manhã, por isso é muito difícil para mim dizer qual é o prato, mas sim posso dizer que a refeição favorita é o pequeno almoço. E já agora, qual a cor favorita? A minha cor favorita é o preto, mas também gosto muito do laranja e do verde. Mas cor favorita mesmo a nível de roupa é preto, lá está, é muito neutro, mas gosto muito do laranja como cor. Não, por exemplo, o laranja já não uso como roupa, mas gosto muito do verde, também ligado se calhar ao meu projeto, não é? E ligado também à alimentação. Mas sim, são estas três: verde, laranja e preto. Acho que são as cores que me identifico. Qual é o teu hobby favorito? Olha, o meu hobby favorito é comer. Para o nutricionista é uma boa resposta. Ou seja, há bocadinho perguntaste-me qual era o prato que eu menos gostava. Eu não tenho, ou seja, honestamente não tenho nada que eu não gosto de comer, porque eu sou muito intuitiva na cozinha, ou seja, se eu tiver algum alimento que não acho tanta piada, não desisto dele, ou seja, tento arranjar novas confecções para ver se efetivamente não gosto do alimento. Mas, por exemplo, há um alimento que eu não gosto. Respondendo à pergunta anterior, agora lembrei-me que é nabo. Por exemplo, nabo eu já tentei de todas as maneiras e assim... É forte, não é? É muito forte. Sim, e eu acho que só consigo comer nabo assim, se tiver um pouquinho na sopa, e mesmo assim é um sacrifício. Também eu partilho. Também compreendes-me. Compreendo. Okay. Agora vamos passar à fase mesmo da entrevista, porque pronto, essas perguntas seriam introdutórias para conhecermos um bocadinho sobre ti, Ana, mas a primeira pergunta, não é, realmente da entrevista é: quem é a Ana Lopes e como é que surgiu então este projeto? Então, eu chamo-me Ana Lopes e sou fundadora da Nutrição, ou seja, a minha nova forma de nutrir, que eu criei em 2016, e basicamente lá está, o meu grande hobby é gostar muito de comer. Eu gosto muito de comer, gosto muito de partilhar os momentos em família, de socializar em torno da mesa, porque acho que isso faz parte da nossa cultura, e ainda bem, e são momentos sociais que fazem parte da nossa vida e para o nosso bem-estar emocional. Então, em 2016, quando eu comecei a deparar-me com, ou seja, isto começou muito antes, até com a minha ansiedade, tudo começou com a minha ansiedade e com o meu problema de visão, né? Porque eu tenho baixa visão também, tenho uma doença rara de visão, que nasci com ela, mas só me foi basicamente diagnosticada, ou seja, dar o nome aos 20 e tal anos. Até então, eu não sabia o que é que tinha, simplesmente tinha baixa visão. E eu lembro perfeitamente que foi numa sala do Hospital São João que o médico me disse-me que eu não podia, por exemplo, tirar a carta, e naquela altura foi uma revolta muito grande para uma jovem de 19 anos que queria muito tirar a carta e eu não conseguia, e o médico disse-me que eu não podia tirar a carta, e o médico disse que não havia cura, que não havia nada basicamente a fazer, e que eu poderia ter, era sempre a atenção, era a minha alimentação, para evitar ganhar diabetes, e isso fez assim um clique para mim, ou seja, se eu já tinha a saúde como um principal valor da minha vida, naquele momento eu percebi que tipo, ok, eu vou investir tudo na minha saúde. E então, ok, começou ali pelos diabetes, e eu não tinha consciência naquela altura, né, como é que
como é que me alimentava, como é que era a minha alimentação. E então, na altura, em 2015, 2016, foi quando eu tirei o curso técnico de nutrição e dietética para usufruto próprio, ou seja, era para mim, não tinha intenção de fazer isto profissão, porque eu já tinha tirado marketing, estava a trabalhar como administrativa numa empresa, ou seja, não tinha isso como objetivo. Mas ao decorrer do curso, eu comecei-me a deparar com certas coisas da ciência da nutrição que me começaram a fazer assim alguma comichão, honestamente, em que eu não me comecei a identificar. E como eu já estava envolvida naquele mundo da nutrição, dos alimentos e perceber mais, e a mudar a minha alimentação também muito por causa da minha ansiedade, porque naquela altura houve um processo de aceitação da doença, não é? Que para mim ainda está a acontecer, não é? Porque é sempre uma adaptação. Naquela altura eu disparei a ansiedade, então houve ali tudo uma grande atenção em volta da alimentação. E naquela altura, quando eu tirei o curso e comecei a perceber dos alimentos, como é que funciona o nosso organismo, e a estudar a ciência da nutrição, comecei a perceber que havia uma prisão das dietas, ou seja, comecei a estar atenta às mulheres que me rodeavam, à empresa onde eu trabalhava, e toda a gente estava a falar de comida o dia todo, mas não é de comida como eu gosto de falar de comida, e comida é bom de uma forma leve, era eu preciso é de comer, eu não devia comer isto, eu quero é comer isto e não posso, eu tenho que comer salada ou comer alimentos que não gostam, eu vou começar a fazer uma dieta, e eu comecei a estar muito atento e era constantemente, diariamente, o diálogo que eu ouvia à minha volta. E aquilo começou-me a fazer muita confusão. Então eu acabei o curso, a formação, e não quis nunca tirar a licenciatura de nutricionista, ou seja, porque eu tirei a parte técnica e eu disse, ok, eu tenho a base técnica dos nutrientes, essas coisas todas que era para usufruto próprio, mas eu não quero estudar esta ciências da nutrição porque eu não me estou a identificar com a contagem de calorias, com aquela prisão, E depois eu olhava para a minha volta, que estava-me a fazer muita espécie, basicamente. E então eu comecei a implementar mudanças no meu estilo de vida, numa forma holística, não foi só na alimentação, mas desde exercício físico, a trabalhar no meu autoconhecimento, para reduzir a minha ansiedade, perceber de onde é que ela vinha, e também a minha alimentação, ou seja, eu perdi para aí uns 10 quilos nestes anos, mas nunca quis emagrecer, ou seja, eu perdi porque foi uma consequência positiva de toda a minha mudança alimentar. E naquela altura eu senti que, ok, eu quero ajudar mulheres, então já desde 2006 comecei a atender presencialmente, ou seja, dar sessões, não eram consultas de nutrição, mas dar assim sessões de aconselhamento nutricional. Porque eu não tinha aquilo como objetivo a nível profissional, mas quando eu à minha volta via que as mulheres, maioritariamente, estão presas da dieta e constantemente a fazer dieta, todos os anos é o mesmo padrão, é o mesmo padrão. Eu disse, ok, eu não posso ficar calada, porque se é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que é comer, acho que isto é tão prazeroso, porque as pessoas vivem a sofrer com a comida, e aquilo, lá está, eu senti a vibração dentro de mim. E então foi quando depois comecei a fazer os meus acompanhamentos presenciais, mas depois eu percebi que alguma coisa me estava a faltar, ou seja, faltavam-me bases para conseguir chegar ao interior da pessoa, conectar-me verdadeiramente com a pessoa. E porque eu já tinha começado a minha jornada de autoconhecimento e sentia que precisava de chegar também ao interior da pessoa que eu estava a atender. Foi aí que eu parei os atendimentos e aprofundei-me no Mindful Eating, no Intuitive Eating, ou seja, comer com atenção plena, comer de uma forma intuitiva. Tirei coaching, tirei programação neurolinguística, ou seja, comecei a aprofundar-me mais em áreas de desenvolvimento pessoal que me deram ferramentas para conseguir conectar-me, né, com mindfulness, ou seja, conseguir, e com o PNL, né, com a programação neurolinguística, para quem não sabe, é reprogramar basicamente assim de uma forma muito simples a nossa mente e o nosso padrão de pensamentos. Isso aí fez-me com que eu conseguisse chegar ao interior da pessoa. Então, eu, hoje em dia, ajudo mulheres basicamente a conquistarem a liberdade alimentar de uma forma consciente, intuitiva, sem dietas, obviamente, e como eu digo sempre, com resultados efetivos, porque eu quero uma mudança de estilo de vida e não quero que uma pessoa faça uma dieta e que no ano a seguir tenha de fazer a dieta novamente, porque eu trabalho sem dietas, ou seja, é muito mais espiritual, é muito mais uma jornada de autoconhecimento do que fazer, olha, pega lá, come isto,
e está tudo bem. Realmente o que mais me chamou a atenção na altura que fui pesquisar sobre o teu projeto foi mesmo isso, foi no fundo uma reeducação, além de ser alimentar, a parte de incluir o desporto, de incluir também a parte de fazermos meditações, não é? Eu acho que é tudo um processo também construtivo para a pessoa que está realmente no programa, e é uma evolução da pessoa. Eu acho que sim, porque a partir do momento que a pessoa se sinta bem e que realmente inclua o exercício e outras componentes no seu dia-a-dia, vai-se refletir, como tu disseste há pouquinho, não é? Acaba por, o objetivo principal, além, claro, de emagrecer, mas acaba por ter um estilo de vida melhor, e isso mais tarde ou mais cedo vai se refletir na balança, não é? Sim, efetivamente, ou seja, quando nós começamos a perceber quem nós somos, o que é que queremos e valorizamos, e percebemos que, ok, não é o peso, ou seja, o objetivo da pessoa até pode ser querer emagrecer, mas quando nós nos libertarmos dessa condição de tipo, eu tenho de emagrecer, e percebermos que se nós melhorarmos várias áreas da nossa vida que se calhar precisam de atenção, o emagrecimento vai acontecer sem nós querermos, ou seja, vai ser uma consequência positiva na mudança no nosso comportamento alimentar, porque muitas vezes nós comemos de uma forma emocional, porque o nosso trabalho não está como nós gostamos, a nossa relação não está saudável, ou seja, às vezes nem nada tem a ver com o alimento em si, mas a forma como nós estamos a viver a vida, que se reflete na forma como nós comemos. Por isso é que eu também trabalho muito com uma alimentação consciente, ou seja, mindful eating, comer com atenção plena, porque se nós estivermos conectadas com o momento presente, viver o agora, conseguimos reduzir automaticamente a nossa ansiedade e aquele medo e culpa que eu vou engordar, que este alimento me vai engordar, que este alimento vai me fazer mal, porque nós estamos a contemplar o momento atual. Quais foram as principais dificuldades que sentiste para iniciar o projeto? Tantas. Ou seja, primeiro, lá está, como eu comecei a minha jornada de autoconhecimento já há uns anos, nós todos temos muitas crenças, ou seja, primeiro eu tenho a parte da aceitação da doença, não é? Porque ainda hoje faço esse processo que nem sempre nós pensamos, já está tudo ok, eu aceito, mas nem sempre é assim, porque as nossas emoções, a nossa tensão, aquilo como nós nos sentimos, às vezes cobramos-nos muito, porque nós somos acho que costumo dizer que nós somos as nossas piores inimigas, não é? Nós todos temos muitas crenças, ou seja, primeiro eu tenho a parte da aceitação da doença, não é? Porque ainda hoje faço esse processo que nem sempre nós pensamos, já está tudo ok, eu aceito, mas nem sempre é assim, porque as nossas emoções, a nossa tensão, aquilo como nós nos sentimos, às vezes cobramos-nos muito, porque nós somos acho que costumo dizer que nós somos as nossas piores inimigas, não é? Sim. Mas o que eu queria dizer é que o podcast, o blog e todas as iniciativas que, por exemplo, que eu tento desenvolver, tal como tu, eu acho que eu vibrei quando percebi e quando fiquei cega há 3 anos, completamente cega, assim de um dia para o outro quase, né? Eu acho que eu entendo essa parte de quereres ajudar e de sentires bem, não é, com isso, ou veres outra pessoa a evoluir, e eu acho que a mim o que me faz realmente vibrar é o desconstruir e ajudar as pessoas a aceitarem-se também um pouquinho isso na situação da doença, não é? Neste caso, a deficiência visual, porque há muita gente que de facto se fecha e que além de viver na escuridão por si só, porque eu, por exemplo, não vivo no escuro, eu vejo umas cores, mas aí está a questão das pessoas se fecharem muito e depois lá está a refletir-se um pouco em todas as áreas, tanto neste caso concreto na alimentação, mas como em tantas outras, não é? Então nós aqui realmente o que tentamos é também trazer um pouco isso, essa desconstrução e o chegar mais profundamente às pessoas. No Stop Dietas eu abordo mesmo essa questão de nós olharmos para as outras áreas da nossa vida e de que forma é que a comida está a ser o refúgio para as nossas emoções. E basicamente as grandes dificuldades que eu senti foi mesmo essas nossas crenças limitadoras que são as nossas verdades, ou seja, primeiro eu tinha a aceitação da doença, que ainda é um processo, como eu estava a dizer, que ainda vivo hoje, mas também toda a dificuldade de adaptação para colocarmos isto tudo online, não é? De uma forma acessível para mim, não é? Tudo bem que eu tenho baixa visão, mas tenho que ter adaptação, tenho um monitor gigante, pôr as coisas muito grandes, ter o computador muito junto a mim, mas que nada me impossibilitou, ou seja, sempre tive uma força interior de não, é possível, eu quero fazer, mas ainda assim é muito importante nós trabalharmos a nossa autocompaixão, porque nós somos, lá está, estamos sempre constantemente a cobrar-nos, queremos fazer e às vezes quando nos deparamos com algumas dificuldades somos um bocado cruéis connosco. Por isso, quando eu lá atrás quis iniciar este processo, eu tive sempre aquelas crenças, para além da doença, que é de insegurança, que eu não sou boa o suficiente, que eu não vou conseguir, que isto é muito difícil. Primeiro, depois tinha muita vergonha de me expor nas câmaras,
câmaras, no Instagram, fazer vídeos. Isso foi uma construção ao longo do tempo, ou seja, hoje em dia já consigo fazer vídeos, já consigo fazer stories sem problema nenhum, a fazer lives tudo, sozinha, independente, mas foi um processo, ou seja, lá no início eu tive muito receio de não conseguir e não ser boa o suficiente, por mais formação e estudo que faça diariamente, eu sentia sempre que não ia ser capaz. E sempre que me aparecia uma nova mulher, eu era, meu Deus, eu sofria, porque eu tenho muita empatia, ou seja, sofro muito pelo outro, que também não é 100% saudável, porque também fico com as dores, né, carrego, Claro. porque é um trabalho que estou a fazer, mas lá no início foi muito difícil, e não só, nada a ver com o material em si, mas muito mais com o meu autoconhecimento e perceber que, ok, quais são estas crenças que me estão a limitar, quais são estes medos, esta ansiedade que eu tenho de não conseguir, porque acho que não vou ser capaz, que vou falhar. E isto é tentar, ou seja, o que me possibilitou fazer foi sair da minha zona de conforto e entrar em ação. Vou experimentar e vou ver o que é que isto dá. Nem sempre é fácil, porque nós temos mesmo que nos desafiar, mas é por isso que eu sou uma apaixonada pela mente, porque quando eu comecei a aplicar em mim a programação neurolinguística, isto depois já ter tirado a formação, fez assim um grande clique em mim, porque eu percebi que, tipo, ok, se nós reprogramarmos o nosso diálogo interno, ou seja, aquilo que nós dizemos a nós mesmos, dando assim um exemplo muito prático, por exemplo, eu quero fazer um vídeo, se eu pensar que não vou conseguir, que não vou ser capaz, ou que o vídeo vai ficar terrível, eu não vou ter motivação nenhuma para fazer, vou estar num estado emocional muito em baixo. Agora, se eu disser para mim, vai correr bem, eu vou dar uma melhor, mesmo que tenha alguma gralha, vai estar bem, eu sei que vou dar a minha maior energia, isso motiva-nos e dá-nos aquele boost para conseguir fazer, ou seja, quando nós reprogramamos o nosso diálogo interno faz toda a diferença. A deficiência visual já limitou na concretização de algum dos seus projetos, algum dos seus sonhos? Limitou-me no sentido de eu mesma achar que me limita, percebes? Ou seja, eu sempre que quero fazer alguma coisa presencial, eu meto 1001 desculpas para não conseguir fazer, porque não me quero colocar nesse ponto de desconforto, não é? Porque certo. Andar de autocarros para mim é sempre deixa-me muito ansiosa, porque eu não consigo ver as letras, então já me enganei, já me perdi, já tive motoristas a resmungarem, e então sempre que é presencial é um desafio para mim. Depois também tem ainda outra parte, que é pedir ajuda, ou seja, lá está, isto vem tudo do nosso autodesenvolvimento. Sim. E do nosso autoconhecimento, que eu tenho muitas crenças de que sou um estouro para as pessoas, tipo, que não quero pedir ajuda porque estou a incomodar as pessoas, tipo, não, eu tive baixa visão, mas eu quero fazer as coisas, então às vezes prefiro não fazer isto lá atrás. Agora estou a querer sair da minha zona de conforto e perceber que, ok, agora estamos um bocadinho obrigados a estar mais em casa, e eu trabalho em casa, mas que às vezes tenho oportunidades de fazer coisas fora de casa e muitas vezes eu limito-me eu mesma, porque Sim. acho que a baixa visão me vai prejudicar. Já cheguei a fazer palestras, e isso eu fico super nervosa, em que nós temos os slides, não é? Com ali os pontos, e eu sei que se ficar muito nervosa, não é? E ainda vejo pior, não é? Porque fico ali tão nervosa e ainda vejo pior, e às vezes já me aconteceu ter brancas e olhar para o slide e não conseguir ler nada. E então eu respirar fundo e tipo, ok, deixa fluir, porque isso deixa-me insegura, ou seja, não é que me limite o ter baixa visão, mas deixa-me muito insegura, e já fechei portas por achar que não ia ser capaz, ou porque ia-me colocar a sair fora de casa, e isso fui eu, lá está, é o meu trabalho mental, é eu a que me limito, não só a baixa visão, mas sou eu principalmente que me limito, não? Sim, mas eu acredito que em pouco tempo provavelmente vais conseguir ultrapassar isso, porque não temos muitos casos, e eu, por exemplo, quando fiquei totalmente às escuras, pronto, eu via, eu acho que já cheguei a comentar, porque de facto eu fiquei cega em 2017, mas até lá, com apoio de lente de contacto, eu fazia uma vida completamente normal, era só cega de um olho, e depois de repente o meu mundo apagou, e eu estou a ouvir agora, o que tu disseste foi tudo que o que realmente na altura, não é? Nos vem a ideia, tipo, que agora como é que eu vou fazer as coisas normais, andar de autocarro ou deslocar-me, a nossa vida, não é? A Ana tem baixa visão e passamos todos por esse processo. Passamos todos por esse processo, e realmente acaba por ser cada um com o seu tempo, obviamente. Sim. E quando tu ouves outras pessoas a falar relatos, tu começas a pensar, ok, então eu não sou diferente, isto acontece a outras pessoas, e isso aí automaticamente nos deixa a ansiedade, e temos aquela sensação de pertença, afinal não somos assim um bichinho do mato. Quem ouve, quem está nesse processo inicial, ou seja, baixa visão ou cegueira ou o que seja, e lá está, eu também num bocadinho de empreendedorismo, é percebermos que toda a gente passa por isto de uma maneira ou de outra, mas toda a gente tem estes desafios
e que é possível. Enquanto tu tendo ciência visual, como foi entrar neste mundo do empreendedorismo? Foi fácil empreender? Não necessariamente. Ou seja, sabes que muitas vezes as pessoas, por saberem, ou neste caso, no meu caso, não, a deficiência não é perceptível, ou seja, quem olha para mim não detecta, não é, que eu tenho baixa visão. E então, quando percebem que eu tenho alguma limitação a nível visual, ou que sabem, porque eu já assumi publicamente nas redes sociais e tudo, que tenho baixa visão, podem haver sempre alguns julgamentos. E lá está, eu acho que a maior dificuldade era primeiro imposta por mim, não é? Por eu achar que não ia ser capaz e achar que as pessoas... Porque lá está, quando começas com o desenvolvimento pessoal, pensas que estás muito preocupada com o que é que os outros vão pensar de ti, vão falar de ti, e isso aí, felizmente, eu já consegui fazer e faço diariamente esse trabalho, porque, efetivamente, tudo que os outros pensam de nós não nos diz respeito a nós, mas estão a falar mais deles do que de nós. Mas, efetivamente, ter baixa visão deixa-me insegura a mim mesma, percebes? Mas já tive... não só mesmo com a área que eu estou, mas que já na altura já cheguei quando procurava emprego ou então parcerias, sim, há aquele um bocadinho, acho que preconceito, digamos assim, de ok, tens baixa visão, então é quase não és capaz, não me interessa estar a investir em ti, porque se calhar consigo outra pessoa, digamos 100% saudável, que consegue fazer a mesma coisa do que tu. Infelizmente ainda se vive isto na nossa sociedade. Isso. Mas a insegurança parte mais primeiro de mim, porque nós, como estamos habituadas e temos esta baixa autoestima, esta baixa autoconfiança, não é? Porque achamos que os outros vão ter aquele julgamento que efetivamente ainda existe, e eu própria já me sinto insegura às vezes de pedir colaboração e mesmo para empreender, não é? Porque para além de já ter trabalhado a vergonha de fazer stories e vídeos e fazer lives, eu tenho sempre muita insegurança porque eu não vejo, por exemplo, os comentários na live, eu tenho que estar com o iPad na mão para conseguir ler, eu tenho sempre muitos receios porque lá está, não se vê os botões quando estás a gravar, não é? Eu não consigo ver ao longe, isso deixa-me muito insegura, ou seja, é um desafio diário, mas que é completamente adaptado e é possível, mas o primeiro passo, eu acho que para empreender nós temos que trabalhar em nós mesmas e perceber que, ok, o julgamento do outro não nos pode limitar, e principalmente daquilo que nós dizemos a nós mesmas, e perceber que, ok, é tentar, é agir. Foi aquilo que eu disse há bocadinho, aquilo que me fez empreender foi eu perceber aquilo que eu valorizava na outra empresa, porque eu quando empreendi eu despedi-me de outra empresa, porque começou, os meus valores pessoais começaram a entrar em conflito, e então eu disse, não, é isto que eu quero fazer, é esta paixão que me move, e eu vou dar tudo. Obviamente que os dias não são lineares e que há dias em que eu estou mais motivada, outros dias não tanto, mas eu acho que faz parte do processo e da nossa evolução, e perceber que, ok, eu tenho baixa visão, e é por isso é que eu digo sempre que a aceitação é um caminho constante, porque, por exemplo, a minha doença vai piorando, mas eu não sei como é que eu vou estar daqui a um ano, e às vezes a ansiedade estava-me a prejudicar muito, porque eu estava sempre com receio, e depois como é que eu vou, se eu não vir, o que é que eu vou fazer? E então é aquilo que nós dizemos a nós mesmas, é aquilo que eu disse há bocadinho, é o diálogo interno, e perceber que, ok, vivemos ainda numa sociedade muito de crítica, que a crítica é muito mais fácil de apontar o dedo ao outro, mas que efetivamente ainda há um bocado de preconceito, porque então não vês, e no meu caso ainda havia muito mas não vês, então não usas óculos, ou seja, é muito difícil explicar a uma pessoa que eu tenho baixa visão, que é uma doença rara, que não há graduação, tipo, as pessoas não percebem, e então há logo o julgamento e ok, então porquê que não usas isto? Então não vês, porque não queres? Deixa lá, porque a mim cega também me dizem, porquê é que não vais, não é, à Santa Luzia, ou porquê é que não vais ao médico XY, as pessoas arranjam-se, tentam arranjar, não é? É a maneira das pessoas se preocuparem, mas o julgamento está sempre lá, a crítica está sempre lá, porque lá está, é muito mais fácil nós olharmos para o outro do que olharmos para nós mesmas, por isso há sempre uma limitação para empreender, há sempre o medo, a ansiedade, e perceber que efetivamente o trabalho tem que vir de nós, acima de tudo, porque nós, para conseguirmos lidar com o outro, lá está, com as limitações de parceiros ou de empreender, temos que nos conhecermos e temos que assumir quem somos, que não é fácil, ok, mas é possível, temos que assumir quem somos, percebemos quais são os nossos valores, qual é a nossa grande missão, aquilo que nos faz vibrar o coração, e seguir, e ter a compreensão de que há dias melhores, há dias piores, e está tudo bem, e cada um tem o seu tempo, vai ter o seu tempo na sua jornada, mas se uma pessoa quiser empreender, eu acho que
é o futuro, porque estarmos dependentes de alguém, por exemplo, na empresa onde eu estava, eu era sempre a que tinha baixa visão, não é? Eu tinha algumas coisas que eu não conseguia fazer, mas não só lá, mas mesmo a nível de sociedade, as pessoas rotulam logo como tu, ok, então tens baixa visão, tens baixa capacidade, não vais ser capaz, ou seja, é quase tipo, não és inteligente só por teres baixa visão. Sim. Eu acho que isso até é um bocadinho transversal a todas as deficiências, qualquer deficiência que seja, não é? O que eu acho é que a sociedade tem, e que de facto depois de eu ficar cega comecei a estar mais atenta, e acho que existe dois pontos. Ou as pessoas acham que nós realmente não servimos porque somos deficientes, ou temos um tipo de deficiência e realmente, como tu dizes, não chega, não é? Ou então nós fazemos qualquer coisa, por mais simples que seja, e já somos super-heróis porque até conseguimos, e porque o capacitismo depois aí aparece assim em força. Eu acho que as pessoas, quando começam a conhecer, ou seja, a lidar com as pessoas com deficiência, percebem que nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Que realmente nem somos super-heróis, porque até conseguimos fazer coisas que toda a gente faz com adaptações, obviamente que sim, ou com algum tipo de ajuda, e também não somos nenhum coitados porque temos uma deficiência e não vamos, e à partida não somos capazes de fazer qualquer coisa. Acho que há aí um caminho do meio que eu acho que para mim é sempre quase o mais acertado, não é? E é muito complicado. Eu pelo menos acho isso, acho que a mentalidade, e há muita gente que diz, não, mas eu não sou preconceituosa, ou eu não, eu lido muito bem com a diferença, eu não me importo nada, mas depois no contexto e na conversa... Mas isso é um preconceito, nós dizemos que lidamos bem com a diferença, porque nós não somos diferentes. É isso mesmo, mas é isso, depois acabas por perceber, não é? Até por dizer isso, já é um sinal de qualquer coisa que não está ali. Quando uma pessoa se justifica, já há preconceito, porque se tens necessidade de justificar alguma coisa que fizeste, ou tens receio de que sejas mal interpretada, é porque já tem um julgamento por trás. Por exemplo, no meu caso, muita gente, aquilo que tu estás a falar quase da jornada do herói, não é? Que nós então somos coitadinhos, ou então somos heróis. Sim. A mim dizem-me sempre, tu tens uma força incrível, tu és... Não, eu sou uma pessoa normal, vocês também têm a força dentro de vocês, simplesmente lá está, eu faço por agir e fazer, mas eu não sou o especial, eu não sou superior nem inferior, eu sou exatamente igual. Por isso é que eu digo que o autoconhecimento, e quando nós percebemos que temos os recursos todos dentro de nós e eles trabalhados, nós conseguimos tudo aquilo que queremos, é fenomenal, mas nós não somos nem os coitadinhos porque somos limitados, nem os super-heróis porque conseguimos fazer coisas que aparentemente, supostamente não íamos conseguir fazer. Se nós pensarmos racionalmente, nós não conseguimos mudar as pessoas e a sociedade de um dia para a noite, ou seja, o que é que nós podemos fazer individualmente, que primeiro é trabalhar em nós mesmos, porque quando nós começamos a ter recursos internos, ou seja, quando começamos a ter as nossas seguranças e perceber que aquele julgamento daquela pessoa A, da pessoa B, não nos afeta, porque nós começamos a ganhar defesas emocionais para aquilo não nos afetar, nós estamos a contribuir para nós mesmos e também para a elevação da consciência social, porque desde o momento em que nós também vivemos sem praticar o julgamento, porque é muito também difícil. Não vamos estar a dizer, não quero que me julguem por ter baixa visão e vamos julgar o outro. O outro, claro. Quando nós começamos a mudar a nossa consciência, estamos a contribuir para a consciência coletiva, mas é importante perceber que nós não vamos conseguir mudar a pessoa. Se a pessoa acha que nós somos limitados por ter baixa visão, ok, eu respeito, pedimos respeito à pessoa, mas começamos a trabalhar dentro de nós a pensar que aquela pessoa não me conhece, aquilo não está a dizer nada rigorosamente de mim, porque muita gente, às vezes o que acontece, e eu passei por isso lá atrás, eu acreditava piamente que eu era limitada, eu acreditava que efetivamente eu não ia conseguir nada na vida porque tinha baixa visão. E quando eu comecei a despertar e a perceber, não, eu consigo tudo, basta eu querer e consigo. E isso aí foi transformador, lá está, e foi isso o grande passo para o meu empreendedorismo, porque eu percebi que não, eu não sou aquilo que dizem de mim, eu sou o que eu sinto que consigo ser, e é aquilo que eu penso que me faz agir, e por isso lá está, cada um tem a sua jornada, mas nós não conseguimos mudar o outro, mas conseguimos mudar a forma como nós pensamos, e quando ganhamos consciência de nós também estamos a contribuir para a consciência coletiva, e lá está, isto é um processo longo para mudar esta sociedade. Claro. Mas é um processo. Devagarinho se faz. O que eu ia perguntar agora a seguir, eu acho que também já acabaste de responder, que foi as principais barreiras que encontraste quando começaste no empreendedorismo, além da questão agora que estamos a falar da deficiência, mas de facto empreender até como mulher
quais foram as principais barreiras que encontraste? Foi aquelas que já nos tinhas falado? Sim, foi mais as barreiras internas, foi achar que não ia ser capaz, que não ia ser boa o suficiente, que eu acho que qualquer empreendedor tem o receio de, ok, agora não tenho um ordenado fixo ao fim do mês, eu trabalho ou não trabalho, ou seja, tudo que eu ganhar vai depender de mim, receio o medo do incerto, e agora, tipo, vamos para o online, e agora será que isto vai correr bem? O que é que eu tenho de fazer? Ok, vou ter que me expor na internet, ou seja, foi passinho a passinho a perceber o que é que eu tinha de fazer para conseguir estar no online, ser uma voz ativa neste caso da minha mensagem, na minha missão, mas foi tudo limitações internas, foi passinhos de autossuperação, de ok, vou ter que me expor, ok, vamos trabalhar aqui na exposição, vamos trabalhar aqui nesta minha autoconfiança, trabalhar aqui no meu diálogo interno e perceber que eu consigo tudo o que eu quiser. Basta eu querer, não é? E trabalhar para isso, não é assim tão linear, ou seja, há todo um trabalho em processo diário, ou seja, há hábitos que eu faço diariamente, e eu digo, e mesmo assim tenho dias em que estou desmotivada. Por exemplo, agora estou num ponto da nutrição que vai mudar tudo, porque eu estava, lá está, porque nós temos uma grande obesidade, não só de corpo, mas sim obesidade mental de informação, não é? Porque eu trabalho no online, então eu recebo muita informação e do marketing, como é que nós devemos fazer as coisas, e isso começou-me a desconectar, ou seja, eu queria ser tão uma voz ativa, isto aqui é empreendedorismo puro, ou seja, eu queria crescer e queria conseguir ter mais resultados, e então comecei-me a desconectar de mim para seguir padrões do marketing e como é que devia ser e fazer, e agora parei e disse, não, isto está-me a fazer muito mal mesmo, porque deixa-me muito ansiosa, porque eu não consigo fazer e tenho que aprender a fazer isto, e estava a estudar mais marketing. A fugir um bocadinho do eixo. Sim. Eu estava a estudar mais marketing do que a minha área, eu estava completamente a fazer as coisas que dizem que tem que ser, e muitas vezes nada alinhadas com aquilo que eu acredito e com os meus valores e como eu quero fazer ser a minha voz. Então, porque eu acho que dada a altura são muitas as ofertas que nós temos em vários tipos de formações e informações, e nós acabamos por nos perder um pouco, não é? É tal e qual como as dietas, não é? Se tu fores à internet tens 1001 dietas e tu pensas, ok, tenho dietas para a vida toda, então vou experimentar estas, depois experimento esta, e quando começamos a perceber que questionar, tipo, será que isto faz sentido para mim? Foi exatamente aquilo que aconteceu agora comigo, será que isto faz sentido eu fazer isto? Será que faz sentido eu continuar a fazer? Eu começo a dizer, não faz, não é? Muita gente vem, por exemplo, em mentorias a dizer, eu preciso deixar de comer pão porque quero emagrecer. E eu, mas gostas de pão? E a pessoa diz, sim, gosto muito de pão. Imaginas a tua vida inteira sem comer pão? A pessoa diz, não. Então, porquê é que vais deixar de comer pão? Se não vai ser uma mudança efetiva, se não vais conseguir manter isso a longo prazo, não vale a pena nós estamos a sofrer, a restringir alguma coisa que nós gostamos de comer. Lá está, é que eu digo, eu gosto muito de comer e comer é um momento prazeroso e vai ser sempre a minha defesa, tipo, comer é muito bom e não precisa de ser uma prisão e lá está, e muitas pessoas têm medo de comer, sofrem antes de comer, depois de comer, a culpa, a frustração. E lá está, essa é a minha grande missão, mas o empreendedorismo vai muito por aí, vai ser sempre o desafio interno, seja em qualquer área, não só neste meu caso, que eu disse que é muito importante nós percebermos quem nós somos e questionar, é o poder da questão, porque informação nós estamos cheia delas, por isso o meu maior desafio é mesmo o desafio interno e autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, diariamente. Ana, quando é que surgiu a ideia de criar a nutrição? Então, foi depois de 2016, quando eu acabei a formação, eu percebi logo que não queria continuar a estudar ciências de nutrição para ser nutricionista. Disse logo, não faz parte de mim, porque estava ali e os meus valores já estavam a entrar em conflito, e eu percebi logo que como eu comecei a aplicar em mim, certo, com o conhecimento que tinha dos alimentos e dos nutrientes e do estilo de vida, e comecei a praticar, e percebi que aquilo não tinha nada a ver com o alimento em si, mas sim com a mente. E então eu lembro perfeitamente naquela altura de andar à procura do nome para a minha marca, como é que eu ia chamar, e não foi imediato, mas eu sabia perfeitamente que tinha muito a ver com a mente, já naquela altura, mesmo sem tirar as formações de desenvolvimento pessoal que tirei posteriormente, mas naquela altura já sabia que tinha muito mais ligado com a mente do que o alimento em si. E depois cheguei ao nome de nutrição, ou seja, uma forma nova de nutrir, em vez de ser a nutrição tradicional, era uma nutrição.
E até que o slogan é alimenta a tua mente, ou seja, já naquela altura eu estava com um foco de não, é algo mais mental, mais interno, mais pessoal do que alimentos em si. E então foi assim que a nutrição aconteceu em 2016. Eu queria algo inovador, algo que não fosse nutrição normal, a dita nutrição de o que é que deves comer, o que é que não podes comer, quantas gramas é que podes comer, e sim alimentares a tua mente, de perceberes que tens emoções, tens família, tens cultura, tens religiões, dependendo da fase da vida que tu tens os teus pais que te educaram, tens tantas coisas que influenciam o teu comportamento alimentar. E foi assim que nasceu, foi a nutrição, que é uma nova forma de nutrir, neste caso mais a mente, espírito e corpo. Claro. E o que é que sentes assim em cada início de caminhada de uma pessoa que te procura? Ai, ou seja, eu fico, ainda hoje tenho aquelas borboletas na barriga, porque eu, quando vejo que tenho a oportunidade, ou seja, que o universo me dá mais uma oportunidade de ajudar mais 1, 10, 20, 30 pessoas, dependendo do processo em que eu estou, se é a mentoria, se é o desafio, dependendo do que seja, eu fico muito ansiosa, porque fico genuinamente feliz por poder ter essa oportunidade de ajudar as pessoas, e depois fico a vibrar com elas, ou seja, eu dou mais do que eu tenho, ou seja, dou 101% comprometida, ou seja, ali a entregar tudo, e quando eu começo a ver que as pessoas do outro lado estão a aplicar, estão a fazer as ferramentas, não é? Porque, para além do conhecimento todo que eu passo, não é? Informação, conteúdo, é muito importante entrarmos em ação, porque sem ação não há resultados. Então, quando eu vejo que há pessoas que aplicam e começam a surgir os resultados, para mim não há dinheiro que pague, percebes? Independentemente do valor investido, não é isso que eu quero, é a pessoa dizer-me, Ana, eu consegui, tu estiveste no desafio, Ana, eu consegui parar de ter compulsões alimentares, Ana, eu mudei a minha alimentação, Ana, eu já não sabia o que era comer sem culpa, Ana, para mim a alimentação, eu comecei a sentir o sabor dos alimentos. Para mim não há nada que pague isso, e perceber que as pessoas reduziram a ansiedade, reduziram a cobrança, começaram a olhar para o corpo, a gostarem do corpo delas, a nutrirem mais compaixão, não é? Sim. E respeito por elas, e perceberem que, ok, não há mal nenhum em comer, nós vamos comer durante a nossa vida inteira, porque é comer com medo todos os dias. É que nós comemos mais que uma vez ao dia, e se nós pensarmos bem, eu vou passar a minha vida toda em dieta, eu vou passar a minha vida toda com medo dos alimentos, eu vou passar a minha vida toda a sentir-me culpada, e quando eu começo a ver os resultados, para mim é isso que me faz vibrar mesmo o coração e que me deixa mesmo muito, muito, muito feliz. O que é a nutrição intuitiva? Ou seja, é alimentação intuitiva. Ou seja, eu quando criei o Método da Linha, que é o meu programa de mentorias, que futuramente vai ter aqui algumas reformulações, ele está baseado na alimentação intuitiva, no Mindful Eating, ou seja, na alimentação com atenção plena, uma alimentação mais consciente, na nutrição comportamental, mas respondendo à tua pergunta, a alimentação intuitiva é quando tu te conectas com os teus sinais internos de fome e saciedade, quando tu respeitas o teu corpo, quando tu sentes aquilo que queres comer, e não é, ok, por exemplo, quando tu vais ao nutricionista e tens uma dieta, não é, uma prescrição, diz lá que tu às 10 da manhã tens que comer um iogurte com uma maçã, e se tu intuitivamente, não é, quando tu percebes, ok, eu não tenho fome agora, por isso eu não vou comer, e intuitivamente, de uma forma intuitiva, percebes, eu quero comer o iogurte e a maçã, percebes? Ou seja, quando nós deixamos de ter esta prisão das dietas, esta prisão da prescrição, obviamente eu estou a falar para pessoas que não têm patologias associadas e que não precisam efetivamente de um acompanhamento mais individual, mas uma pessoa que aparentemente não tenha nenhuma patologia, em que possa escolher o que comer, é intuitivo, ou seja, é perceber, eu estou com fome agora, o que é que eu quero comer? E comeres até saber ouvir o nosso corpo, o nosso organismo. Totalmente, exatamente, percebes que, ok, eu agora estou com fome, o que é que eu quero comer? Ok, agora vou comer um iogurte. Não fiquei saciada, apetece mais isto. É basicamente aquela situação de, ok, apetece-me um quadrado de chocolate ou apetece-me chocolate. E quando nós estamos com mentalidade de dieta, quando nós vivemos naquela prisão das dietas, nós vamos comer 1001 coisas sem ser o chocolate. Vou comer uma banana, vou comer uma barrita, vou pensar, comer... Não é? Exatamente, vamos comer tudo, mas depois acabamos por comer o chocolate e se calhar a tableta inteira, porque estamos a restringir lá atrás. De uma forma intuitiva, de uma forma consciente, é, ok, eu quero comer um chocolate, então Mindful Eating é pegar no chocolate, saborear o chocolate, cheirar o chocolate,
se nós queremos o chocolate, vamos nos permitir comer aquilo que nós queremos comer e perceber, ok, eu fiquei satisfeita, fiquei saciada, ou seja, basicamente é respeitar os nossos sinais do corpo e aliando ao mindful eating de uma forma conectada. Se eu quero comer um chocolate, digo uma peça de fruta, o que seja, qualquer alimento, é perceber, ok, já que eu quero comer isto, eu vou-me permitir a comer isto, porque muita gente, quando está em dietas e tem compulsões alimentares ou fome emocional, quando querem, imagina, estás a restringir o pão ou um chocolate, quando comes o pão ou o chocolate, tu vais engolir o pão e o chocolate, ou seja, tu nem vais saborear aquele alimento porque estás com medo e estás a dizer para ti mesma que aquilo é algo proibido, que não devias estar a fazer aquilo. Então, quando tu começas a conectar-te com o teu corpo e a respeitar os sinais do teu corpo e perceber, ok, eu quero chocolate, não tem mal nenhum eu querer um chocolate, por isso, se eu já quero um chocolate, eu vou-me permitir comer um chocolate de uma forma conectada comigo, com atenção plena, saborear aquele chocolate. E eu no curso Despertar para uma Alimentação Intuitiva faço a meditação de chocolate e muita gente diz, Ana, eu como uma tableta inteira de chocolate, sempre como chocolate. E eu disse, ok, acredita que se tu comeres o chocolate de uma forma conectada, com atenção plena, tu não vais conseguir comer uma tableta de chocolate, é impossível, porque o nosso organismo fica enjoado, a nossa língua, as nossas papilas gustativas enrolam-se quase, tipo, fica saturado o sabor. O que acontece normalmente quando nós temos aqueles episódios de compulsão e exagero alimentar, nós quase que nem trincamos, nós engolimos o chocolate, ou seja, nós não saboreamos e é na língua que nós conseguimos sentir o sabor e é esse sabor que nos vai satisfazer. Por isso, comer ter uma refeição intuitiva e conectada é respeitar o teu corpo e aquilo efetivamente que queres comer, de que forma queres comer, onde queres comer, com quem queres comer e quanto queres comer. Pronto, então é verdade que nós podemos conseguir emagrecer, neste caso sem ter uma dieta convencional. Ui, sim, totalmente. Ou seja, tu não vais conseguir emagrecer enquanto fazes dieta, porque vais estar sempre no efeito ioiô, ou seja, vais estar constantemente a desregular o teu organismo, a desequilibrar as tuas emoções, não é? Porque começas a achar que efetivamente és uma falhada e que não consegues e que não tens força de vontade nem motivação. Isso não te vai permitir emagrecer e é importante percebermos que o nosso corpo sob stress não emagrece, ou seja, se nós estamos constantemente estressados porque estamos a viver aquela ansiedade de eu preciso de emagrecer, nós não vamos conseguir emagrecer. O nosso corpo tem que perceber que está seguro, que tem alimento, que não vai passar fome, não é? Porque muita gente faz dietas muito restritas e o nosso corpo entra em modo alerta e de defesa, por isso tudo que nós vamos comer ele vai armazenar, por isso é que a maior parte das pessoas depois da primeira dieta não emagrecem ou é muito difícil emagrecer porque o corpo está em alerta, está em guerra, então ele armazena tudo aquilo que nós comemos. E aliás, há pessoas até que engordam, não é? Porque depois tem aqueles episódios de compulsão que é o nosso cérebro que nos controla, porque muita gente diz, não parece que sou dominada pelo alimento. Isso é natural porque é o teu cérebro a comandar o teu corpo a dizer, por favor, eu preciso de energia, preciso de alimento. Então, quando nós temos essas compulsões, o nosso corpo vai armazenar tudo o que puder, porque ele não sabe se vai ter alimento a seguir, porque nós estamos em restrição. Por isso é que muita gente às vezes em dieta até engorda. Por isso é muito possível, sem dúvida, emagrecer fazendo uma alimentação conectada e intuitiva. E com dietas é que não. Por isso o primeiro passo é deixar as dietas. Qual é o teu maior sonho com este teu projeto? O meu maior sonho é impactar o maior número de mulheres. É basicamente aquilo que eu digo, abrir as portas para a liberdade alimentar. É abrir as portas dessa prisão das dietas e mostrar às pessoas que nós somos únicas e ainda bem que conseguimos ter momentos prazerosos com a comida, que a comida é algo muito bom, que não precisa ser um inimigo, um vilão, que não é ela que nos engorda, mas sim a forma como nós comemos, aquilo que ela representa para nós e perceber que trabalhar no nosso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal é a base de tudo. Ter consciência de quem nós somos, daquilo que nós queremos, é consciência de tudo, independentemente seja emagrecer, seja melhorar a nossa relação com a comida, o nosso estado emocional. Por isso a minha grande missão é libertar as mulheres, basicamente, das dietas e fazê-las viver uma vida livre com a comida. É assim o meu maior sonho. Em jeito de resumo, quais são as principais vantagens que, para quem nos está a ouvir, querer experimentar assim o método Alinha? Então, o método Alinha ou Stop Dietas, ou então mesmo para começar o curso O Despertar para uma Alimentação Intuitiva, as grandes vantagens é nós começamos a perceber de que forma é que nós comemos, de que forma é que as nossas emoções impactam a nossa alimentação e percebermos que
ok, o alimento em si não é o grande causador no nosso aumento de peso, nas nossas compulsões alimentares, na nossa fome emocional. E quando tu entras em mentoria, no método da linha ou no Stop Dietas, ou mesmo no despertar para uma alimentação intuitiva, a grande finalidade é mesmo isso, é conquistares a tua liberdade alimentar, é perceberes que tu podes comer aquilo que tu quiseres, quando quiseres, como quiseres, ou seja, vais acabar com a fome emocional, vais acabar com as compulsões alimentares, primeiro de tudo vais acabar com as dietas, vais conhecer muito, muito de ti, porque quando começas a perceber a forma como te comportas com os alimentos, é um reflexo da forma como tu estás a viver. Isso é transformador, por isso é que eu digo que quando alguém vira nutrida, não é? Que é quando alguém entra de algum dos meus programas, vira a minha nutrida, eu digo sempre que é uma jornada de transformação, porque uma pessoa transforma mesmo, não só fisicamente, porque efetivamente já tive nutridas que emagreceram sem eu nunca ser o objetivo, ou seja, nunca falamos de alimentação, dieta, nada, elas acabam por emagrecer, mas sim transformas a pessoa, ou seja, deixas vir a tua essência ao de cima, deixas vir a tua alma intuitivamente, percebes? E isso aí, para mim, acho que não há nada melhor do que tu perceberes que a tua alimentação é um reflexo de quem tu és e que da mesma maneira quando começas a trabalhar em ti, isso vai ter repercussões na tua alimentação e começas a ter uma alimentação sem medos, sem culpas, sem ansiedades, sem fome emocional, sem compulsão alimentar. Tu começas a pensar, tipo, e agora? Eu vou pensar em quê? Se eu já não preciso pensar em comida o dia todo, eu tenho uma vida inteira para pensar. Tenho relações, tenho hobbies, tenho a minha parte de desenvolvimento pessoal, tenho os meus filhos, tenho a minha família. Começas a perceber que a vida é muito mais do que comida, por isso é mesmo a liberdade. Eu acho que também as ferramentas que tu utilizas faz com que as pessoas parem e saiam do piloto automático e realmente se questionem, que muitas vezes nós estamos tão ligados no piloto automático que fazemos coisas que são tão normais, não é? São tão automáticas que realmente nem pensamos e depois fazendo um programa contigo acho que dá para parar, para perceber e para percebermos o que é que está errado connosco. É? Acho que isso é o grande segredo, como eu disse há bocadinho, é mesmo a consciência e a conexão, ou seja, por isso é que eu alio sempre à meditação ou ao mindful eating, né, comer com atenção plena, porque é isso que vai fazer a diferença, porque é que me interessa estar a dizer, eu tenho fome, vou almoçar. Se eu vou almoçar completamente distraída, desconectada, nem vou estar a ver de que forma é que eu estou a nutrir o meu corpo e de repente estou com fome outra vez porque eu nem tive consciência que almocei. Não, ou seja, nós se estamos a comer, a comida é um momento prazeroso, por isso é conectarmos com o nosso momento, com a nossa forma de comer, temos atentas à forma que nós comemos, respirar, que é um grande desafio. Comer devagar. Sim, exatamente, não engolir a comida, porque quanto mais nós saboreamos a comida, mais satisfação vamos ter, principalmente quando estamos a comer a comida que queremos comer, não é que a A ou B nos disse para comer, é aquilo que nós queremos comer. Efetivamente isso é que vai fazer a diferença. E o paladar também é só mesmo no início, não é? Da degustação, ou seja, o paladar é o grande gatilho para tu te sentires satisfeito e saboreares o alimento, ou seja, se tu não conseguires, se tu engolires, imagina, lá está, como uma meditação de chocolate que eu tenho no curso do Despertar. Se tu comeres com atenção plena um alimento, tu não vais conseguir comer muito daquele alimento, porque o nosso paladar vai ficar saturado. E ele fica saturado porquê? Porque ele conseguiu absorver o sabor desse alimento, ou seja, conseguiste estar satisfeita com aquele alimento, e chega a um ponto em que continuas a comer e o nosso corpo começa a rejeitar, porque está saturado, ou seja, já não está a saber bem. Ou seja, quando estás a comer, por exemplo, um pacote de bolachas, a primeira bolacha sabe muito melhor que a última. É isso, pois é isso. Aliás, a meio do pacote, nem a meio, aquilo já não está a saber a nada. É isso que eu queria dizer, ou seja, no fundo depois acaba por ser... A primeira garfada é aquela garfada, e muita gente deixa o melhor para o final, mas não, a primeira garfada é que é a grande garfada. Por isso, amigos, aprimorem a primeira garfada e também metam o ambiente bonito, porque lá está, quem trabalha com comer com atenção plena, nós, quando vamos ao restaurante, nós gostamos muito de chegar ao restaurante e aquilo está tudo muito bonito para nós, não é? Mas nós em casa podemos fazer a nossa casa o nosso restaurante, ou seja, nós merecemos comer uma mesa bonita, limpinha, decoradinha, empratar a nossa comida, porque é isso que vai fazer com que nós fiquemos satisfeitas e é isso que vai fazer a diferença no nosso processo, seja de perda de peso, seja de melhoria com a nossa relação com a comida, de queremos melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Por isso, consciência é o segredo.
consciência, respirar e atenção plena é o segredo. Ana, onde é que podemos encontrar todo o teu projeto e onde seguir o teu trabalho? Então, eu tenho um site que é www.nutrição.pt. Podem encontrar-me também no Instagram, que é nutrição.analopes, ou então no Facebook, que é Nutrição por Ana Lopes. Eu se calhar vou soletrar Nutrição, que é N-E-W e Trição, de nutrição, mas é New, de novo, Trição, tudo junto, mas se colocarem no Facebook, no Google, aparece logo que é nutrição.pt. No próximo podcast, a Ana Lopes vai voltar e vai nos dar dicas de como nós comemos de uma forma consciente. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Esperamos por vocês no próximo podcast. Já sabem, podem nos seguir no Facebook em www.facebook.com/adhorizonte. Eu vou repetir, www.facebook.com/adhorizonte. Subscrevam. Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. Sigam-nos no Facebook em www.facebook.com/adhorizonte, www.facebook.com/adhorizonte. Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt. Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!